Cilada migratória. Histórias reais de quem atravessou fronteiras e caiu em umas roubadas no caminho. Oi, oi, imigrante! Antes de começar, se você ainda não ouviu a parte 1 dessa história, volta lá e escuta primeiro. Porque essa cilada começou muito antes da mudança para os Estados Unidos. Na primeira parte, a gente contou como Helena conheceu Daniel pela internet, as primeiras mentiras, o casamento escondido e a descoberta de que a tal senhora que alugava o quarto talvez fosse muito mais importante na vida dele do que ele dizia. Então, se você caiu aqui de paraquedas, pausa esse episódio, ouve a parte 1 e depois volta para essa continuação. Agora, se você ouviu, respira, porque a partir daqui, o sonho americano de Helena começa a virar realmente uma cilada migratória completa. Na primeira parte dessa história, a gente terminou com uma cena que parecia um roteiro de novela, mas foi vida real. Helena ligou para a casa da tal senhora, tentando falar com Daniel, que tinha ido embora para os Estados Unidos sem avisar, sem explicar e sem dar sinal de vida. Do outro lado da linha, a senhora acusou Helena de ter dado o golpe da barriga. Disse que ela só queria o documento americano. E foi quando Helena respondeu: ele é meu marido. E a senhora gritou: você casou com ela? E ali Helena entendeu que depois de 3 anos de casamento, a mulher que fazia parte da vida do Daniel, há tanto tempo, nem sabia que ele tinha uma esposa. E se você achou que esse era o auge da cilada, respira, porque agora essa história atravessa a fronteira. Depois de meses de conversa, briga, silêncio, promessa e reconciliação, Helena e Daniel decidiram tentar mais uma vez. Só que agora, nos Estados Unidos. Ai, gente, eu tô rindo de nervoso, porque isso já foi ruim. Lá no Brasil, imagina ela, longe da rede de apoio dela, sabe? Meu Deus, tá? Ele arrumou um emprego, o processo de documentação começou, e depois de quase 2 anos de esperando, Helena finalmente se mudou com os filhos. E aqui é importante lembrar uma coisa. Helena não estava indo para os Estados Unidos como alguém que não tinha nada do Brasil. Ela tinha casa, tinha carreira, carro, família por perto e uma vida estruturada. Mas ela também tinha esperança. A esperança de que, talvez, morando juntos, agora sim, eles virassem uma família de verdade. Só que o sonho americano dela não começou com casa bonita, abraço no aeroporto e mesa posta. Começou com um apartamento vazio. Helena precisou mandar dinheiro do Brasil para ajudar Daniel a alugar o lugar, porque ele não tinha dinheiro suficiente. Quando ela chegou, o apartamento não tinha quase nada. As crianças dormiram em um colchão inflável. Ela e Daniel dormiram no chão por alguns dias. Depois, ele trouxe alguns móveis da casa da senhora. Sim, da senhora. Os móveis do quarto e um sofá. Mesa e cadeiras eles pegaram do lixo de alguém. Aqui é muito comum. As pessoas deixam na porta da casa coisas em bom estado para outra pessoa pegar. Então, quando a gente fala assim, pegou do lixo de alguém, parece coisa ruim, mas normalmente são coisas boas, sabe? A pessoa comprou outro e coloca na frente da casa. Mas o problema não era começar simples. O problema era a Helena ter atravessado um país, levado 2 filhos pequenos, mandado dinheiro, acreditado em uma estrutura que não existia e mesmo assim Daniel continuar agindo como se ela estivesse devendo alguma coisa para ele. Ai, gente, pelo amor de Deus, porque nós mulheres nos colocamos nessa situação. E não só nos colocamos nessa situação, Helena ainda colocou 2 filhos. Antes dela chegar, Daniel tinha dito que tinha um carro usado que ficaria para ela quando ela se mudasse. Só que, no dia que Helena chegou, ele pediu $6.000 pelo carro. Ela já tinha entregado dinheiro para aluguel, já tinha pago passagem, já tinha bancado tanta coisa nessa relação, e agora ele queria vender para ela o carro que tinha dado a entender que seria dela. Gente, olha como desde sempre. Lembra quando no episódio 1 a gente fala que ele via na Helena uma oportunidade? E eu acho que ele via isso nela mesmo. Ele via um banco ali, entendeu? Então, ele sempre ia vendo o limite da Helena. Sempre ia pedindo mais, mais e mais. E quando a Helena disse que não queria comprar um carro, o carro, né? Ele respondeu que não ia dar de graça pra ela. Mas peraí, não era um casamento? Eu acho que ali tá muito num tudo que é meu e tudo que é seu é nosso, né? E foi aí que a dependência começou a aparecer de um jeito muito concreto.
Helena estava em outro país, com um filho, sem carro, sem emprego ainda, sem a rede de apoio próxima, em um lugar onde o transporte público praticamente não resolvia a vida dela. Ela comprou um celular pré-pago porque não tinha dinheiro para luxo nenhum. Mandava currículo todos os dias, mas nos primeiros meses ouvia sempre a mesma coisa. Precisava ter experiência nos Estados Unidos. E ela não tinha. A experiência que ela tinha no Brasil parecia não valer o mesmo. O currículo que sustentava uma carreira inteira parecia insuficiente nos Estados Unidos. A mulher tinha cargo, estudo, idioma e trajetória, virou de uma hora para outra alguém sem experiência local. Quem é imigrante sabe o tamanho dessa violência silenciosa. Você sabe fazer, você já fez, você tem capacidade, mas o novo país te olha como se você tivesse começado do zero. E isso tem nome, né? A gente fala muito sobre isso. Se você ouvir os outros episódios do Prosa ou assinar o canal do Imigrante, você vai ver que eu falo muito sobre lutos migratórios. E isso que ela tá vivendo aqui é um luto migratório de carreira. Porque ela tem experiência, ela fala a língua, ela tem tudo. Mas é como se ela fosse uma folha em branca. Mas não, ela não é uma folha em branca. Ela é uma mulher que escolheu recomeçar em outro país e, infelizmente, iria precisar colocar a sua carreira um pouquinho de lado para ter essa experiência local, para poder, sim, com o tempo, né, com um plano migratório, que parece até então ela não tinha esse plano migratório, poder trabalhar na sua carreira. É muito importante, quando você imigra, você trabalhar seu plano migratório. Como que você vai se estruturar? Qual que é seu plano de médio, curto e longo prazo? Tudo bem, a curto prazo a gente vai precisar estar no subemprego, eu mesmo, né? Eu já fui babá, bartender, eu tenho várias experiências nesse subemprego, mas com um plano de carreira, porque eu sempre soube aonde eu queria chegar. E não desistir do prosa, por exemplo, foi esse meu plano migratório, né? Durante muito tempo eu não tinha retorno nenhum com isso, mas eu insistia, eu precisava de constância para estar aqui onde eu tô hoje. Então, se você é imigrante e ainda não ouviu esses termos, começa a escutar podcasts sobre esse assunto, vai no meu perfil e começa a aprender e a trabalhar o seu autoconhecimento, o seu plano migratório, para que você não sinta tanto esses lutos, tá? Enquanto a Helena procurava emprego, o Daniel cobrava, né? Cobrava mais dinheiro, mais coisa, e mesmo desempregada, ele sempre exigia que ela pagasse metade do aluguel. Então, ela começou a transferir dinheiro do Brasil, dinheiro da rescisão dela, da poupança dela, da reserva dela. O dinheiro, que deveria ser segurança dela e dos filhos, foi indo embora para sustentar uma vida que continuava sendo controlada por ele. E quando eles brigavam, Daniel fazia uma coisa cruel. Ele desligava a internet. Parece pequeno para quem nunca viveu isso, mas pensa em uma mulher recém-chegada em outro país, longe da família, usando Skype para falar com o Brasil, sem ter uma rede de apoio estruturada ali. Desligar a internet era desligar o contato dela com o mundo, era cortar a voz dela, era deixar a Helena isolada dentro de um apartamento vazio, em um país que não era a casa para ela. Ou seja, ela não tinha ninguém para desabafar, ela precisava lidar com tudo sozinha. E quando ele sabia que ele estava errado, ele cortava a maneira dela de desabafar e pedir ajuda. E nesse período, algumas pessoas da igreja começaram a ajudar Helena. Algumas mulheres ficavam com um filho pequeno para ela ir às entrevistas, outras davam carona porque ela não tinha carro. E aqui tem uma coisa muito bonita no meio da história tão dura. Às vezes, quando a família está longe, a rede aparece de lugares inesperados. Mas ainda assim, a vida estava pesada. Gente, quando a gente fala sobre morar fora, buscar uma rede de apoio fora do seu casamento vai ser muito essencial para tudo, para sua saúde mental até, porque não dá para a gente colocar no marido a nossa rede de apoio, nosso amigo, o marido, todas as demandas que a gente precisa da nossa vida, né? Porque a gente, na nossa vida, a gente tem várias pessoas para vários tipos de demandas. E o marido não pode ser essa única pessoa. Então, essa rede de apoio, ela buscou na igreja, eu sempre falo, lugares onde tem comunidade brasileira grande, começa pelas igrejas. Lá vai ser um centro de acolhimento surreal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas ainda assim, a vida estava muito pesada e, meu Deus, Helena engravidou novamente.
Ela estava sem emprego, sem plano de saúde, sem estabilidade emocional, financeira, familiar, com 3 meses de gestação e teve um aborto espontâneo. E em vez de acolhimento, ela ouviu acusação. Daniel dizia que ela não conseguia segurar uma gravidez, como se o corpo dela fosse culpado, como se uma perda gestacional, que já era uma dor enorme, pudesse ser usada como uma arma dentro de uma briga. No mês seguinte, o Daniel descobriu um câncer de intestino. E no mesmo dia em que recebeu essa notícia, ele estava indo viajar para outro estado com a senhora. Era o primeiro importante da Helena morando nos Estados Unidos. Frio, muito frio. Ela ficou sozinha com as crianças, sem carro, andando 40 minutos até o mercado mais próximo para comprar comida. E o marido viajando com a mulher que ele dizia ser quase uma mãe. Helena atravessando frio com os filhos, tentando fazer a vida funcionar. Então aqui a gente vê o quê? Que ela estava no norte, provavelmente, né? Eu não vou falar o estado para não expor a Helena, mas quando a gente fala de frio, provavelmente ela estava no norte. Provavelmente, emocionalmente, vem uma depressão sazonal, dias mais curtos que as noites. E ela sem rede de apoio nenhuma, sem dinheiro. E num feriado, que era o Thanksgiving, que quase nada fica aberto, procurando um mercado próximo para comprar comida. E depois, o Daniel fez a cirurgia e adivinha onde ele fica no pós-operatório? Na casa da senhora, para ser cuidado por ela. Mesmo assim, Helena cuidou dele. Foi a primeira quimioterapia, dava banho quando ele estava fraco, cozinhava, trabalhava, cuidava das crianças, da casa, das contas e da vida prática. É muito comum em relações abusivas a pessoa explorada continuar cuidando, porque o vínculo não desliga no mesmo momento em que a consciência começa a acordar. Helena sabia que estava sendo ferida, mas também se sentia responsável. Ela estava doente, era o pai do filho dela, era o marido dela, e de alguma forma ela ainda tentava ser correta dentro da relação que ele nunca tinha sido justa com ela. Na saúde e na doença, né? Mas no caso é só ela que honrava com isso. E antes do diagnóstico, eles estavam procurando uma casa para comprar. Chegaram a fazer uma proposta em uma casa que Helena tinha gostado bastante. Mas Daniel queria que ela vendesse a casa que ela tinha no Brasil para dar entrada na casa dos Estados Unidos. E essa casa no Brasil não era só um imóvel, era a segurança dela, era a história dela, era o patrimônio dela e da família dela. E Helena disse não. E esse não talvez tenha sido uma das decisões mais importantes da vida dela. Daniel ficou com raiva e cancelou a compra. Um tempo depois, ele levou Helena para ver outra casa. Mas não era a casa que eles estavam escolhendo junto. Era uma casa que ele já tinha comprado, sem avisar, sem o nome dela, sem a participação dela. A casa estava caindo aos pedaços, não tinha cozinha pronta, estava suja, com um cheiro ruim e precisando de muita coisa. E mesmo assim, quem foi limpar? Adivinhem? Nananã. Yes. Helena e a filha dela. Depois do trabalho, depois da escola, as duas iam para casa limpar, organizar e tentar transformar aquilo em um lar. Um lar que legalmente não era delas. Daniel tinha dito que não colocaria Helena no financiamento, porque ela ainda não tinha crédito no país, mas que o nome dela estaria na escritura. Ela acreditou e continuou pagando metade de tudo. Metade do financiamento, metade das contas, além de pagar praticamente tudo que envolvia os filhos. Roupa de escola, passeio, aniversário, necessidades. Helena entrava com dinheiro, tempo, trabalho, cuidado, corpo e sanidade. Mas no papel ela não existia. A mudança para essa casa foi totalmente caótica. A cozinha demorou para ficar pronta. Enquanto isso, Helena cozinhava na sala, usando um grill elétrico e panela de arroz. Ela trabalhava, pagava creche, cuidava das crianças, ajudava na casa, administrava tudo. Algum tempo depois, ela engravidou novamente. Entrou em pânico. Estava em emprego temporário, sem benefícios, sem estabilidade. Daniel queria muito outro filho, mas a vida real estava desmoronando. E a Helena perdeu o bebê de novo. E de novo ouviu que não prestava para ser mãe, que não conseguia manter uma gestação. Mais tarde, um médico chegou a dizer que as perdas poderiam ter relação com o tratamento que o Daniel tinha feito. Mas na boca dele, a culpa era sempre dela. Sempre o corpo dela, sempre a falha dela e sempre a dor dela virando uma acusação. Então, até aí, gente, olha quantos lutos a Helena vivia, né? Duas
perdas gestacionais, luto de carreira, que hoje ela estava sem estabilidade financeira, luto da rede de apoio, da cultura, tantos lutos acumulados. Imagina como que estava a cabeça dessa mulher, né? Eu ouso dizer que o emocional dela pode também ter influenciado nessa perda gestacional. E depois de um tempo, a Helena conseguiu finalmente um bom emprego. Um emprego na área dela, parecido com o que ela tinha no Brasil, salário melhor, benefícios, plano de saúde. E olha a ironia. Anos antes, Daniel dizia que ela teria um salário muito bom nos Estados Unidos. E parecia um incentivo, mas agora ficava cada vez mais claro que aquilo nunca tivesse sido admiração. Era calculado. Assim que Helena conseguiu o plano de saúde, Daniel pediu para entrar no convênio dela. E a vida dupla continuava. Ele passava todos os sábados com a senhora. Jantava com ela praticamente todos os dias. Passava aniversários com ela. Viajava com ela. E aos domingos queria ir à igreja de mão dadas com a Helena, como se fossem uma família feliz. A imagem pública era uma, e a vida dentro de casa era outra. E por isso, para muita gente imigrante, é uma prisão silenciosa. Porque fora parece que você venceu, você mora fora, tem casa, família, emprego e foto bonita. Mas por dentro você está tentando sobreviver a uma vida que ninguém imagina. Com o tempo, a Helena começou a se retirar emocionalmente. Primeiro saiu do quarto do casal e passou a dormir com o filho. Depois, quando a filha saiu de casa, passou a dormir no quarto dela. E ela começou a procurar informações sobre divórcio. Conversou com advogados gratuito, começou a juntar dinheiro para o depósito, móveis, mudança, qualquer coisa que permitisse ela sair. Mas veio a pandemia. Tudo ficou mais difícil. Em uma casa onde a relação já era fria, até o frio virou um instrumento de controle. No inverno, Daniel baixava a temperatura do heater, que Helena quase congelava trabalhando de casa. Quando ela aumentava o termostato, ele diminuía de novo pelo aplicativo, mesmo estando fora de casa. Pensa em um nível de controle. Gente, meu Deus, que ranço desse homem. A pessoa não precisava nem estar dentro de casa para te fazer desconfortável dentro da própria casa. Em outubro de um determinado ano, Daniel chamou o filho, deu um abraço e disse que ficaria uns dias fora. Não explicou para onde ia, não disse quando voltava, não deu detalhe. Simplesmente sumiu. O filho ficou desesperado depois de dias sem notícias do pai. Tinha medo que ele tivesse morrido. Helena chegou a pagar serviço de rastreamento para tentar descobrir aonde Daniel estava. Não por ela, mas pelo sofrimento do filho. Quando Daniel voltou, disse que tinha viajado para outro país com a senhora. Mais uma vez, a senhora. Mais uma vez, o filho lidando com as consequências emocionais de uma relação adulta totalmente desorganizada. No ano seguinte, Helena finalmente iniciou o processo de divórcio. E foi nesse processo que ela descobriu uma das maiores mentiras de todas. A casa estava no nome do Daniel e da senhora, gente. Não no nome dela. Não no nome do casal. No nome dele e da mulher que, por anos, ele dizia que era só uma amiga, quase uma mãe, uma pessoa que alugava o quarto, uma presença mal explicada. Helena pagou metade do financiamento por anos. Limpou aquela casa, morou naquela casa, criou os filhos naquela casa, cozinhou na sala enquanto a cozinha não existia. Trabalhou por anos para pagar conta, mas no papel aquela casa era dele e dela. Da senhora. Ô, gente, pelo amor de Deus. Como que a gente aceita, né? Tanto tempo essa senhora mal explicada. Gente, como assim? Advogados, ela tem direito a alguma coisa, não tem? Ela era casada com ele no papel. E aqui, eu queria fazer uma pausa, porque essa parte é muito simbólica. Quantas mulheres imigrantes ajudam a construir uma vida que não recebe o nome delas? Quantas entram com dinheiro, cuidado, maternidade, trabalho invisível, faxina, adaptação, renúncia, documento, idioma, silêncio, e quando a relação acaba, descobre que legalmente não tinham quase nada. Isso acontece muito também no casamento entre brasileiros, que ficam mandando dinheiro pro Brasil e quando volta descobre que todo o dinheiro que mandou pro Brasil foi para um terreno que tá no nome da sogra, sabe? E isso não é nem sobre a casa, é sobre o apagamento. É sobre construir um lar onde você nunca foi colocada como parte. É sobre o que eu falei, gente. Sobre as mentiras.
Que se você começa um relacionamento onde tem muita mentira, você deve se questionar tudo que a outra pessoa te fala. Quando Daniel viajou para visitar a família e levou o filho, Helena aproveitou aquela semana para sair. Ela alugou um apartamento não muito longe, comprou móveis novos, organizou tudo e montou um lar limpo, bonito e acolhedor. Depois de tantos anos vivendo no improviso, na sujeira emocional, no controle, na mentira, ela finalmente fez uma casa para ela. Não uma casa perfeita, mas uma casa com paz. E quem já viveu em um ambiente abusivo sabe? Paz parece luxo. Dormir sem tensão parece luxo. Aumentar a temperatura da casa sem alguém abaixar parece luxo. Falar com a sua família sem ter medo de desligar a internet é luxo. Comprar uma mesa, uma cama, uma cortina e saber que aquilo é seu é libertador. Mas sair não significa que tudo ficou fácil. O divórcio foi pesado. Afinal, a gente acostuma na nossa vida até porque foi ruim. Então, apesar de tudo, Helena estava acostumada com Daniel na sua vida. Helena tinha um bom salário, como Daniel previu lá no começo. Ele recebia parte do dinheiro de forma informal, sem declarar tudo. No processo, ele pediu pensão para ele. Também alegou que a casa era dele e da senhora, que eram apenas amigos. Helena gastou muito com o advogado e sentiu que não foi bem defendida. No fim, para garantir que o filho morasse com ela abriu mão da pensão do filho. Hoje ela paga praticamente todas as despesas da criança. O filho mora com ela e vê o pai toda semana. Daniel ainda parece um incômodo na vida dela. Questiona o filho, quer saber se Helena tem alguém, segue fazendo viagens com a senhora, mas não oferece ao filho a mesma presença, o mesmo cuidado e a mesma experiência. E quando Helena olha para trás, ela diz que daquele sonho só saiu uma coisa realmente boa: o filho que ela ama com todo o coração. Essa história é dura porque não fala só sobre uma transição. Ela fala de um plano, ou pelo menos de uma sequência de escolhas que beneficiaram sempre a mesma pessoa. Daniel mentiu sobre quem era, escondeu onde morava, escondeu Helena da senhora, escondeu a senhora da Helena, contou com o dinheiro dela, contou com o salário dela, contou com o corpo dela para ter um filho, contou com o cuidado dela durante doença, contou com a força dela para manter a casa e, no fim, ainda saiu como vítima. Helena ficou muito tempo, não porque era fraca, não porque era burra, não porque merecia, mas porque ela estava apaixonada, porque ela merecia, porque ela tinha filho, porque ela estava longe da família, porque ela tinha vergonha, porque ela queria fazer o certo, porque a imigração complica tudo. Porque sair de uma relação abusiva raramente é uma porta que você abre de uma vez só. Às vezes é uma fresta, depois outra, depois uma mala escondida, depois uma conta separada, depois uma conversa com o advogado, depois um apartamento vazio que pela primeira vez parece casa. E talvez essa seja a grande virada dessa cilada migratória. A maior travessia de Helena não foi sair do Brasil para os Estados Unidos. Foi sair da fantasia para a realidade, da culpa para a consciência, da casa que nunca foi dela para um lar que ela mesma construiu, mesmo que alugado. E se você ouviu essa história e se identificou com alguma parte, eu quero te lembrar uma coisa com muito cuidado. Às vezes, a gente só consegue nomear o abuso depois que sai dele. Enquanto tá dentro, você negocia, justifica, espera a pessoa mudar, pensa nos filhos, no documento, no dinheiro, no que a sua família vai dizer, no que talvez seja exagero seu. E quando a gente é imigrante, tudo ainda pesa muito mais. Porque não é só terminar uma relação, é reorganizar moradia, status, trabalho, idioma, filho, rede de apoio e a própria identidade em um país em que, muitas das vezes, você se sente recomeçando do zero. Mas existe vida após essa cilada, existe reconstrução, existe paz, existe a possibilidade de voltar a se ouvir e a confiar na própria percepção, voltar a dormir em uma casa onde ninguém controla a temperatura, nem sua internet, nem seu dinheiro e nem a sua voz. Essa foi a segunda parte da história da Helena. Uma história que começou com vários planos, um romance online, e terminou com casa em nome de outra pessoa e com uma mulher reconstruindo a própria vida.
E talvez seja isso que fez essa história ser tão importante para abrir o cilada migratória, porque ela mostra que nem toda cilada começa com um golpe evidente. E eu queria deixar um recado, sabe, para Helena. Eu acho que, Helena, nada disso foi culpa sua. Você é uma mulher muito forte, porque você conseguiu sair disso. Você viveu isso morando em outro país. E que muitas Helenas consigam sair do ambiente que façam mal, sabe? Mas, gente, pensa que o amor que te esconde, que te isola, te explora e faz duvidar de você mesmo não é amor, é armadilha. E aqui a gente conta a cilada não para expor quem viveu, mas para que outras pessoas consigam reconhecer os sinais antes de pagar um preço alto demais. E se você tem história real de imigração que parece inacreditável, mas aconteceu, manda pro Prosa Migrante no e-mail prosamigrante@gmail.com. Como sempre, nome de cidade e detalhes serão alterados para preservar todo mundo. E quem sabe a sua história não ajuda alguém a enxergar uma placa de alerta que você só viu depois. Até a próxima!